obrigado pelo convite para participar dessa conversa, né, que é muito relevante e é mais um movimento que tem sido feito, né? A gente tem feito muitos movimentos para restabelecer a legalidade e a moralidade pública, no caso da professora Letícia, né? E a pergunta objetiva, assim, que foi feita é como é que uma denúncia pode resultar numa demissão. É um processo muito complexo, né? Com vários personagens, vários atores e com vários processos adjacentes, né? Porque quando nós estamos falando do início de tudo, a gente se recorda do relato que a Letícia faz melhor do que ninguém, né? Baseado numa suspeita dela, né? Numa suspeita de que havia alguma coisa em desconformidade com o padrão de um concurso público que se vê por aí, né? E que é o comum e que é o dentro das normas legais. Agora, o fato desta denúncia ter sido feita por ela e isto ocasionar agora, 7 anos depois, né, uma portaria de sua demissão, quem precisa explicar os reais motivos de levar uma coisa até a outra é a administração da Unipamp, né? Porque não há razoabilidade, não há legalidade, né, num movimento que transforma uma pessoa no exercício do seu dever público de notificar, de noticiar, né, e de levantar uma suspeita. Eu acho que a frase ali final da professora Letícia resume muito bem as consequências dessa denúncia dela, claro que para alguém que quer o bem do serviço público, o bem da universidade, é importante que se apure e se chegue a uma conclusão. Agora, o papel dela como servidora, no caso, como examinadora de banca, era apenas fazer a denúncia. São os órgãos competentes da universidade que devem fazer essa apuração, né? E aí a gente viu que a partir desde o primeiro momento, né, imediatamente após essa denúncia, a universidade com certeza recebeu essa denúncia com uma, digamos assim, com muita antipatia e a partir daí promoveu, né, um processo administrativo contra a professora Letícia que já nasceu com um determinado objetivo, né, atribuir a ela alguma culpa, né, para, ao fim e ao cabo, tentar demonstrar a legalidade daquele concurso. E disso decorrem vários aspectos, né, importantes, assim. Eu sei que, por exemplo, o pessoal se atém muito a uma questão da judicialização desse caso, feita por duas pessoas que concorreram, né, ao concurso e que, inclusive, é uma das justificativas do parecer da Procuradoria ao dizer que isto é prova, né, de que a professora Letícia cometeu um ato de improbidade, porque o concurso foi legalizado. Em primeiro lugar, isto não tem relação. A denúncia ela é sobre uma suspeita. Não existe uma afirmação categórica da professora Letícia de que este ou aquele está sendo... Existe um levantamento de uma suspeita, né? Repetindo, como era a obrigação dela fazer. Quem tem que apurar isso é a universidade, né? Mas eu quero só recuperar um pouco dessa ação judicial, porque eu acho que as pessoas que fazem uma relação dessa ação judicial com uma justificativa da pena atribuída à professora Letícia estão cometendo um equívoco, né? Primeiro porque na ação judicial, aliás, num primeiro momento desta ação judicial, a juíza defere uma liminar, uma antecipação de tutela para suspender o concurso, porque ela viu num primeiro momento que haveria indícios de que o concurso não ocorreu de forma regular, de que o certame teve alguns problemas. Depois, na sentença, há uma revogação dessa liminar e o julgamento da improcedência. Mas é interessante analisar os fundamentos pelos quais, aliás, neste processo não está sendo julgada a professora Letícia. Neste processo,
2 concorrentes entram contra a universidade pedindo anulação do concurso. Tá? Mas é importante dizer que 2 fundamentos que transitam aqui na sentença dessa juíza devem ser avaliados para justamente fazer uma desconexão entre os fatos, né? Entre o PAD sofrido pela professora Letícia e essa ação judicial. Existe aqui, na avaliação da juíza, uma ideia de que a denúncia da professora Letícia encontra fragilidade porque não foi comprovado, né, a coação que ela notifica e de forma instantânea as instâncias corretas da Unipampa. E isso é baseado tão somente nos depoimentos. No depoimento da professora Letícia, que faz esta alegação, e no depoimento das 2 pessoas que são as pessoas que são colegas de banca dela, que obviamente não vão dizer em seus depoimentos que coagiram a professora para trocar a nota. Então isso é importante, porque nem toda ação judicial que é feita por uma falta de prova quer dizer que houve um erro ou um acerto. Aqui a juíza entendeu que não houve prova, aliás, está justificado pela universidade, também citada aqui pela professora, a questão da filmagem, né, da ausência de filmagem, nesse caso, mas o fato é que não houve prova, ou seja, faltou um terceiro, ou um vídeo, ou um depoimento de uma pessoa que dissesse sim, nós vimos que a professora Letícia foi coagida e que 2 pessoas chamaram ela numa sala. Ficou uma palavra contra a outra e a juíza atribuiu uma ideia de que não haveria prova nesse sentido. A outra questão que chama muita atenção também é que a magistrada, quando sentencia no primeiro grau, ela se refere ao PAD. Ela utiliza o PAD como um fundamento para dizer que a professora Letícia está sendo acusada do ato de improbidade. Aliás, o contrário também é feito no parecer da Procuradoria, que diz que existe uma ação que considerou legal o concurso. Há um cruzamento equivocado, na minha visão, de justificativas. Por que há esse cruzamento equivocado de o parecer da Procuradoria se apoia na sentença da improcedência, no sentido de validação do concurso, e a sentença se apoia, entre outras coisas, uma eu já mencionei, que a professora está sofrendo um processo administrativo que é acusada de improbidade. Né? Por que isto ocorre? Porque não há prova, não há elemento inequívoco de que houve o cometimento de falta grave a ser punível com demissão. Não houve sequer, não é nem a questão de que se trata, né? Existe uma discussão jurídica acerca da necessidade do dolo, não mais discussão, isso hoje é mais pacífico, né? Da necessidade do dolo para o ato de improbidade. Não tem sequer ato de improbidade aqui, não é nem o dolo, isso é evidente que não tem, né? Muito embora se utilize no parecer, por exemplo, da Procuradoria também, que diz aqui, vou ler uma parte para vocês, os diversos aspectos das transcrições acima, respaldadas em fatos e documentos, demonstram inequivocamente a consciência e intencionalidade da acusada, rechaçando de plano o argumento de ausência de dolo. Se juntou a partir, aliás, esse parecer se praticamente reproduz o que a comissão trata, né? Então, a análise jurídica do mérito é um pouco prejudicada, porque reproduz muito do que a comissão trata, e diz que é evidente o dolo que a professora teve a intenção, né, de provocar e promover como diz a peça inicial do relatório, intenção de confundir a administração pública, né, e não só essa intenção de confundir a administração pública, como obtendo vantagem para si ou para outrem, para terceiro, que é outra coisa também que não ficou comprovada e não se concretizou a partir desse concurso. Então, este processo é um processo, o processo eu digo como um todo, né? Não o processo judicial nem o PAD, o processo de aniquilamento, né,
de um indivíduo, de um servidor público, e um processo de constrangimento de uma coletividade, porque é isso que está em jogo também, né? São essas duas dimensões da questão que resultam nessa forma de agir da administração pública e que a gente, nós da assessoria jurídica, os sindicatos, os colegas, tanto da CESU Unipampa como do Sindipampa, né? Aqueles que têm compromisso com a coisa pública, têm que estar atentos deste absurdo jurídico que está sendo cometido contra a professora Letícia.